Vamos aprender agora a trabalhar com o formulário em etapas. Bom, para a gente trabalhar com o formulário em etapas, eu vou criar uma nova aplicação do tipo formulário e vou selecionar aqui uma tabela chamada pessoas. Selecionando a tabela, eu vou habilitar essa opção aqui, ó, criar aplicação como um formulário em etapas. Habilitando, ele vai explicar exatamente o que é esse formulário em etapas e aonde que você vai conseguir ver a configuração das páginas, né, relacionadas a ele. Vou clicar em salvar e aqui embaixo eu preciso informar em quantas etapas eu quero criar o meu formulário. E eu vou utilizar aqui 3 etapas, certo? Dentro desse meu formulário de pessoas que a gente vai criar agora, nós temos aqui alguns dados da pessoa, alguns dados de endereço, alguns dados de rede social e foto. Então a gente vai encaixar essas informações dentro de um formulário em etapas. Vamos clicar em criar, o script que está criando, e aqui a gente já vai ter o nosso formulário em etapas criado. Ele trouxe primeiro, então, a nossa primeira página com alguns campos, e aí avançando, a gente vai avançando para a próxima etapa do nosso formulário, até chegar ali na etapa final e a gente poder retornar caso a gente queira editar ainda alguma informação. Então vamos entender como que a gente configura isso daqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, ó, é dentro de layout, páginas. Aqui nós temos layout das páginas configurado em etapas. No vídeo anterior, a gente viu que o layout ele estava configurado em abas e nós tínhamos aqui as abas. Então, estando configurado em etapas, nós temos o nome da nossa etapa, né, que seria esse nome que está aparecendo aqui, ó, page 1, a descrição e o ícone daquela etapa. Então, a gente vai configurar aqui, por exemplo, para dados pessoais. Aliás, aqui a gente não vai configurar. A gente vai configurar o título aqui, ó. Esse nome aqui a gente não precisa mudar. A gente vai configurar o título para dados pessoais. A descrição a gente vai colocar aqui informe seus dados pessoais. E aqui a gente pode selecionar um ícone para contemplar ali a nossa página. Então vou colocar aqui, por exemplo, um ícone de um usuário com um lapisinho. Aí vamos para o segundo aqui, que eu vou chamar de endereço. Endereço. E aqui eu vou colocar dados do seu endereço. E vamos pegar aqui um ícone de Maps. Vou pegar esse daqui, ó, um íconezinho de Maps. E nesse aqui eu vou colocar as redes sociais. E vamos colocar aqui, informe suas redes sociais. Vamos pegar aqui um íconezinho de Instagram, por exemplo. Pronto, então a gente já configurou as nossas etapas, agora a gente executando aqui, ó, ele já vai habilitar para a gente conforme aquilo que a gente preencheu ali na parte das páginas, certo? Para a gente organizar os campos e definir o que a gente quer que fique dentro de cada etapa, a gente pode vir aqui na opção de editar campos e a gente consegue ver, ó, que ele tem a página dados pessoais com um bloco, a página endereço com outro bloco e redes sociais com outro bloco. Então, dentro de dados pessoais, eu quero manter o nome, o telefone e o e-mail. O logradouro e o CEP eu quero jogar lá para a parte do endereço. E nas redes sociais eu quero ter Instagram, Facebook e LinkedIn. A foto eu vou jogar também lá para cima, ó, foto. Esse ID a gente pode deixar ele como não mostrado, a gente não quer mostrar ele. Então aqui a gente já configurou mais ou menos o que a gente quer de visualização em cada etapa. Ele vai trazer a foto, o nome e o telefone. E um detalhe importante é que se eu falar que o nome e o e-mail, por exemplo, são obrigatórios, ele não vai me deixar avançar para a próxima etapa até que eu preencha os campos que são obrigatórios. Aí eu preenchendo aqui Camila, colocando aqui o e-mail, aí ele me deixa avançar para a próxima etapa. E quando a gente avança para a próxima etapa, ele também mostra aqui que a etapa foi concluída, né, colorindo aquela etapa lá de verdinho. Então, sempre que uma etapa ela é concluída, ele colore com verde. E aí, concluindo todas as etapas, a gente clica em incluir e um novo registro ali foi inserido com sucesso. Então, agora a gente já tem uma pessoa cadastrada, tanto que se nós viermos aqui no Database Builder e olharmos para a nossa tabela de pessoas, nós temos aqui em selecionar dados um registro já cadastrado.
ok? Então, o nosso formulário em etapas, ele funciona dessa forma. Você precisa configurar as páginas e precisa organizar os campos aqui conforme você quiser mostrar dentro de cada etapa. Aqui dentro da página ainda você tem algumas configurações que você pode trabalhar. O botão incluir, a gente tem a opção de esconder e de desabilitar. Aí a gente define a forma de apresentação desse botão na tela de inserção do registro em etapas, se ele fica desabilitado ou se ele fica escondido até chegar na última etapa. Nesse caso aqui, ele está com a opção escondido. Por isso que ele só aparece, ó, só tem um avançar, ele só aparece, deixa eu remover aqui o campo obrigatório rapidamente. Por isso que o botão incluir, ele só aparece lá no final, porque ele está escondido. Agora, se eu quiser deixar essa opção aqui desabilitada, ele vai aparecer para a gente desde o início, porém a gente não consegue clicar, apenas ir avançando e aí na última etapa, então, ele aparece ali a opção para a gente. Nós temos também a opção de avançar e retornar, que a gente pode esconder ou deixar desabilitado quando chegar lá na última opção, né, que a gente não tem mais para onde avançar nem retornar. O tamanho também, se a gente quer dado o tema, ou se a gente quer que seja pequeno, médio ou grande, que seria o tamanho do componente aqui de paginação. Então, como ele está herdando do tema, ele está preenchendo 100% da tela. A largura, ó, 100%. As configurações da navegação, ou seja, ele só vai deixar avançar quando preencher ali as etapas obrigatórias, ou se a navegação é livre, ou se a navegação é em abas. O comportamento do navegador, que é como que o navegador vai se comportar, se ele vai se manter na etapa atual ou se ele vai voltar para a primeira etapa caso a gente recarregue a aplicação. E o modelo do desktop, se ele é o modelo básico, que seria esse primeiro modelo aqui, se ele é o modelo em caixa, em linha ou numerado. Então vamos botar aqui o em linha para a gente ver como é que ele mostra, ó. Ele vai mostrar dessa forma aqui. E a gente tem o numerado também, que também é bem legal, que ele vai mostrando ali a numeração das etapas conforme a gente for avançando. Então 1, 2 e 3, a gente vai avançando, ele vai concluindo e vai indo para o próximo, certo? Nós temos aqui também uma configuração baseada na parte do mobile, né, se a gente quer que esse modelo funcione no mobile também, e algumas outras configurações aqui de estilização, tamanho de fonte, a cor do título quando a etapa for concluída, a fonte da descrição, o tamanho da fonte da descrição. Aí aqui você vai configurar conforme o layout ali, o template que você definiu para o seu projeto.